A Montanha Mágica 50, parte 2, bateria. Bom, então a prova de que nós estamos vendo a mesma coisa é que nós podemos até discordar sobre essa mesma coisa, ok? Se você se interessar sobre a questão, pergunte-me nos comentários, a gente pode tentar... como é que se diz? Pode tentar cavocar mais, a gente pode desenvolver essa questão. E novamente, eu vou ter que desenvolver para mim também, eu não tenho essas coisas todas muito bem articuladas que eu pudesse escrever um livro sobre isso, não é esse o ponto, né? Mas o ponto é esse, que há sim uma mesma realidade. O que pode haver é diferentes pontos de vista. Reparem, dizer que há diversos pontos de vista não é dizer de forma alguma que há diversas realidades. O que é um ponto de vista? Tá, a lapiseira aqui, a gente esquece coisas óbvias às vezes, né? E eu não estou falando da gente, eu, orelha seca, que não tenho nenhuma educação formal muito exorbitante, né? Não, eu estou falando de a gente como humanidade, mestres, doutores, pós-doutores, caras que escrevem livros, filósofos. A gente esquece, é da nossa natureza esquecer coisas simples, né? Ponto de vista, reparem, a lapiseira está aqui, você está vendo um lado da lapiseira, você está vendo qual lado? Deixa eu ver, você está vendo com essa haste aqui, né? Eu estou vendo sem a haste, né? Não quer dizer que você está vendo uma lapiseira e eu estou vendo outra lapiseira. Nós temos dois pontos de vista. O teu ponto de vista é aí, o meu ponto de vista é aqui. Ok? Beleza. Então, assim, comunicabilidade em relação ao que a gente vê. Assim como, assim, até comunicabilidade em relação ao que a gente sente. Essa história de você não estar na minha pele e você nunca vai saber o que eu sinto, eu já vou, como é que se diz? Relativizar isso que eu vou falar, mas isso é balela. Existe a linguagem para fazer isso, para que você me mostre o que você sente. Né? Tanto é que um psicólogo que analisa a tua situação e ouve você falando e pensa sobre a sua questão e não esquece do que você contou para ele, ele pode te entender muito melhor do que você mesmo se entende. Okay? Justamente porque existe, o amor que você sente não é uma coisa que está dentro só da tua cabeça. O amor que você sente existe, eu posso entender o seu amor. Assim como eu posso sim entender a sua dor, assim como eu posso sim entender a sua frustração, a sua raiva, etc, etc. A única coisa é que você tem um ponto privilegiado. Por quê? Porque você tem mais acesso a esse sentimento. O sentimento está com você a todo tempo. Mas a partir do momento que você comunica esse sentimento, eu consigo notá-lo. Às vezes você comunica, você tem uma concepção do sentimento, você comunica com algumas palavras, mas eu vejo pelo modo como você age, eu vejo pela tua expressão corporal, eu vejo comparando com todas as tuas outras ações que você está errado sobre você mesmo. Sim, isso é possível. Né? Bom, uma vez que a gente tem em mente isso, que sim, o nosso universo, nós somos abertos e nós todos estamos no mesmo universo, o que parece óbvio. Mas hoje em dia as pessoas vão para o outro lado e parece incrível falar uma coisa tão óbvia assim. Mas todos estamos no mesmo universo, todos conseguimos ter mais ou menos acesso às experiências dos outros. Uma vez que a gente tem isso em mente, a gente tem o outro lado da moeda, que é, eu não tenho o mesmo sentimento que você tem. E aí é claro que você deve pensar, olha aí, está se contradizendo. Não é isso. Para que eu consiga te entender, eu preciso de uma energia enorme. Para entender, por exemplo, alguém te chamou de cabeçudo, né? E eu falei, e pra mim assim não faz sentido nenhum, porque cabeçudo, o que daí? Ignora a pessoa mais, você teve um trauma de infância, onde você ficou com a cabeça presa embaixo da escada, você não conseguia tirar, ficou 2 dias lá com a tua cabeça presa embaixo da escada, e você sempre se torturou por ter uma cabeça tão grande. E aí, é claro que eu não entendi a ofensa como você entendeu. Então, agora, aparentemente eu estou defendendo o relativismo. Eu estou defendendo que se eu quero entender você, eu tenho que prestar muita
atenção a você, eu tenho que te conhecer, eu tenho que conhecer as suas experiências, eu tenho que conhecer os seus traumas, e tudo isso pode ser feito, embora seja muito difícil de fazer. Quanto mais subjetiva for a emoção, mais difícil as outras pessoas entenderem essa emoção. Mas reparem, dizer que é muito difícil entender o que você sente não corresponde dizer que é impossível entender o que você sente. Dizer que eu entendo razoavelmente o que você sente não é a mesma coisa que dizer que eu entendo totalmente ou não entendo nada que você sente. Há aí uma graduação. Por que isso é extremamente importante para o leitor da literatura, para que eu não fique aí com 7 vídeos de 40 minutos? Porque se é assim, ao mesmo tempo que a gente consegue entender o Thomas Mann, a gente não consegue entender o Thomas Mann. A gente consegue entender o Thomas Mann porque... Vamos colocar a Montanha Mágica, né? A gente consegue entender a Montanha Mágica porque a Montanha Mágica se passa no mesmo universo que nós existimos. Ou seja, quando o Hans, ou o narrador, fala sobre a concepção do tempo, o tempo que diminui quando as coisas são iguais, nós podemos acessar essa mesma experiência analisando a nossa própria vida. É verdade, quando eu trabalhei de operador de telemarketing era assim, né? Então, eu posso entender a Montanha Mágica porque eu moro no mesmo universo que a Montanha Mágica existe, né? Só que, o que pode acontecer? O Thomas Mann, ao escrever A Montanha Mágica, ele tem, com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma ao falar isso, ele tinha na sua mente um universo de complexidade quase que infinitamente maior do que a minha mente. Então pensem, o universo do Thomas Mann é isso daqui, né? E ele escreveu a obra dele usando esse universo inteiro. O meu universo, embora os nossos dois universos estejam no mesmo mundo, não sei se talvez usar universo pode até confundir, né? Então colocar mente, vamos colocar mente só para não confundir, mas poderia ser o universo de pensamento, né? Mas só para não confundir uma coisa com outra. Então a mente do Thomas Mann é isso daqui, né? E a realidade, meus amigos, é isso daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aonde que a câmera não pega? A tua casa, as outras estrelas, isso que é a realidade. Até o Thomas Mann, ele está dentro da realidade. Então o universo de percepção, tanto o quanto que o Thomas Mann consegue perceber, como quão organizada é a percepção dele. Lembre-se que em diversos casos eu falei nos vídeos que às vezes a gente nota as coisas, mas a gente não sabe direito o que é. A gente meio que nota não notando, né? A gente nota obscuramente, a experiência é opaca. Então a mente do Thomas Mann é isso daqui, e ele tem uma clareza enorme das relações das coisas que acontecem, porque ele passou a vida dele inteira descobrindo isso. E usando essa mente dele, ele escreveu um livro. E esse livro reflete a complexidade e a clareza da mente do Thomas Mann. Mas a minha mente é isso aqui, ó. A minha mente é só isso daqui. E, sei lá, 87,32%, porque eu analisei, da minha mente é lusco-fusco. São áreas obscuras. Como que eu posso ter a pretensão de entender realmente esse livro? É desanimador. Perceberam? Qual que é uma saída? Que eu acho que é uma saída desonesta que se faz. Não. A mente do Thomas Mann é a mente do Thomas Mann. O que eu entendo da obra é o que eu entendo da obra, né? Não há comunicação entre os espíritos, não. Ou eu posso o outro caminho fácil, né? Falar, não, é só isso. Montanha Mágica é só isso. Perceberam a minha mediocridade? Eu tenho esse tamanho de mente aqui. A mente do Thomas Mann é isso daqui. Eu tenho esse tamanho de mente. E aí eu reduzo a Montanha Mágica só... Eu reduzo a Montanha Mágica só para aquilo que eu consigo ver. A Montanha Mágica é só isso aqui que eu consigo ver. Então, nem para lá, nem para cá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cair de joelhos e falar: esse é um trabalho para uma vida inteira. Se eu quero entender a Montanha Mágica do jeito que ela foi feita, do jeito que o livro foi feito para ser entendido,
eu vou ter que passar minha vida inteira tentando deixar minha mente mais parecida com a mente do Thomas Mann. E perceba, mais parecida que não é eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, é perceber o mundo como ele percebeu. E percebam, eu não estou mergulhando no universo do Thomas Mann, porque a mente do Thomas Mann, ela está inserida no mundo. Eu estou simplesmente mergulhando na realidade que todos nós estamos, ok? Para não ficar essa história de que ao ser especialista de Thomas Mann eu só consigo ler Thomas Mann. Não. O Thomas Mann, ele expandiu a visão de realidade dele até isso aqui. O Machado de Assis, ele partiu de um outro princípio e ele expandiu até aqui. Há uma área de sobreposição entre a mente do Machado de Assis e a mente do Thomas Mann. Tanto é que se Machado de Assis lesse Thomas Mann, ele entenderia Thomas Mann de forma maestral. E vice-versa, se Thomas Mann tivesse lido Machado de Assis. Né? Então, o meu desafio passa a ser entender mais a verdade, ponto. Né? Através da mente do Thomas Mann, através da Montanha Mágica. Okay? Eu sei que foi um vídeo bem abstrato, uma coisa bem... Mas eu acho importante a gente pensar sobre isso de vez em quando, pra gente não achar que o livro é simplesmente uma estrutura, é um mundinho aqui, a Montanha Mágica é esse mundinho aqui de 800 e tantas páginas, e uma vez que você entende esse mundinho, pronto, você entendeu? Quando você fecha o livro, ufa, agora eu volto pro mundo real. Não é isso, a gente precisa entender isso, isso é importante. Bom, essa foi a introdução. Qual que é a segunda parte desses vídeos 50? A segunda parte é... Então, é claro que tem que ter como é que se diz? Um senso de proporção, né? Eu não posso simplesmente... Lembre-se, uma coisa que eu poderia fazer é fazer o seguinte. Não, então eu vou parar a leitura de Montanha Mágica. Eu vou encontrar tudo que o Thomas Mann leu. Sei lá, se ele tiver algum diário de leitura, imagine se tiver, imagine que interessante, ele tem alguns diários, pelo menos um, muito importante. Vou pegar tudo e vou tentar deixar minha mente super complexa como a do Thomas Mann e depois eu volto a ler a Montanha Mágica. Eu acharia pouquíssimo produtivo fazer isso, né? Então eu acharia que é exagero fazer isso. Por outro lado, eu poderia só focar aqui no Montanha Mágica e não fazer mais nada, né? Não fazer essas analogias que a gente faz, não sair do Thomas Mann. Eu acho esse um outro exagero brutal, né? Porque a experiência do tempo não está aqui na Montanha Mágica, está no mundo. Então a gente tem que sair um pouco. Para entender o universo complexo do Thomas Mann, eu posso... Bom, além de tudo isso que eu já deixei claro, né, pensar sobre a realidade, etc, etc, eu posso de vez em quando ir conhecendo o que o Thomas Mann conheceu, ok? Então por isso que vale a pena, por exemplo, nos vídeos do Machado de Assis, eu estava lendo um capítulo do Dom Casmurro chamado A Vaca de Homero, que se refere a um canto da Ilíada. E aí eu lembro que no canal eu fui lá, abri o Homero e a gente leu, pelo menos o comecinho do canto da Ilíada. Por quê? Porque na mente do Machado de Assis existia Homero muito bem, em muitos clássicos, né? Então como eu quero eu quero entender o universo do Machado de Assis, a mente do Machado de Assis, dentro desse universo que todos nós estamos, lembre-se, eu sempre vou ter esse cuidado, não é a mente do Machado de Assis isolada. Então se eu quero ter aquela perspectiva que o Machado de Assis teve, talvez essa seja uma boa analogia, né? Então eu vejo o mundo assim, ó. Olha como é que eu vejo o mundo. Eu tenho só um buraco de fechadura para ver o mundo, porque minha mente é isso aqui, ó. É assim que eu vejo o mundo. O Machado de Assis, por exemplo, ele conseguiu uma janela enorme, em que ele pode olhar o mundo relativamente muito bem, né? Então... como que ele conseguiu aumentar o buraquinho de fechadura pelo qual eu olho para uma janela? Através do Homero, através dos clássicos e assim por diante, né? Então, se eu quero ter esse ponto de vista do Machado de Assis, eu tenho que passar pelas experiências que ele passou.
ou seja, é extremamente necessário para quem quer ler Machado de Assis que conheça no mínimo as referências que ele está falando. Mais desejável seria se a pessoa conhecesse as obras que ele fala ali, parecido com o modo como ele conhece. Eu tenho certeza absoluta que o Machado de Assis leu a Ilíada inteira e a Odisseia inteira, não há dúvidas disso. Eu só não sei quantas vezes ele leu a Ilíada e a Odisseia, mas eu sei que foi algumas. Então, seria interessante eu ler a Ilíada e a Odisseia. Okay? É algo que eu quero fazer aqui com o Thomas Mann, em relação a esse conto de fadas dos irmãos Grimm. Né? Eu trouxe aqui o conto, né? A fábula, porque isso reflete a cultura alemã, porque isso reflete o tipo de história que as crianças escutam lá, porque isso reflete o tipo de mentalidade. Então é o nosso esforço em entender um alemão, por exemplo, uma criança alemã. Não é porque eles vivem lá que eles estão isolados, embora a gente esteja separados. Próximo vídeo, então, eu vou ler esse conto para vocês.